Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo a prova de matemática do concurso de admissão ao primeiro ano do ensino médio regular do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro do ano de 2023-2024. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito no canal, faça o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos então para a correção das 10 questões da prova de matemática do concurso de admissão ao primeiro ano do ensino médio regular do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro do ano de 2023-2024. Vem comigo! Questão 11. Iberê Tenório, no canal Manual do Mundo do YouTube, explica como calcular a altura H maiúsculo de um prédio usando um prato com água e uma trena. No experimento, ele posiciona no chão um prato P com água e mede a distância desse prato, ponto P, até um ponto A, no pé do prédio. Em seguida, posiciona-se sobre um ponto B no chão, tal que A, P e B estão alinhados com P entre A e B e consegue enxergar o topo do prédio refletido no prato d'água. O apresentador mede a distância de B a P e a altura H minúsculo do chão até seus olhos. Por fim, aplica a ideia de que o ângulo de incidência de um raio de luz é igual ao ângulo de reflexão desse mesmo raio, conforme se vê na figura a seguir. Ao medir com uma trena, ele encontrou AP igual a 20 metros, H minúsculo igual a 1,70 metro e PB igual a 20 centímetros. Diante disso, é correto afirmar que a altura H maiúscula do prédio é D. Para resolvermos essa questão, temos que pensar em semelhança de triângulos. Eu vou fazer os triângulos aqui ao lado. Temos a altura do prédio. Aqui a distância do pé do prédio até o prato. Então, vamos pensar a altura do prédio como sendo H maiúsculo, foi dado na questão, e a distância do pé do prédio até o prato, a distância AP de 20 metros. E, por outro lado, temos a altura do apresentador, que é H minúsculo. Esse H minúsculo mede 1,70. Temos aqui a ponta do pé do apresentador até o prato, que é a distância PB, que mede 20 centímetros. Como tudo está em metro, os dados aqui apresentados estão em metros, a gente tem que fazer a conversão de 20 centímetros para metro. Daqui a pouco nós vamos fazer. E aqui é, no caso, a hipotenusa do triângulo. Então, vamos fazer a conversão. A primeira coisa é fazer a conversão de centímetros para metro. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, então 20 centímetros será igual a 0,20 metro. Então, a distância do ponta do pé do apresentador até o prato é de 0,20. Então, a semelhança
está na proporção H, está para 1,70, assim como 20 está para 0,20. Então, daqui temos que 0,20 vezes H é igual a 1,70 vezes 20. 0,20H vai ser igual a 1,70 vezes 2 é 3,40. Multiplicado por 10, 34. Então, H vai ser 34 sobre 0,20. Aqui eu posso multiplicar por 100 e chegar a uma fração equivalente. 3.400 dividido por 20. A gente pode cancelar os zeros. Então, chegamos a uma nova fração equivalente, 340 dividido por 2. Daí chegamos à altura H do prédio, que é de 340 dividido por 2, 170 metros. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 12. A média aritmética das notas das provas dos 29 estudantes da turma A é 6,5. Com a chegada de Pedrinho, que fez a prova em outra turma e foi transferido para a turma A, essa média sobe para 6,6. De acordo com essas informações, a nota da prova de Pedrinho foi... Então, inicialmente, vamos verificar quanto é a soma dessas 29 notas dos 29 estudantes da turma A. Para isso, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou chamar de N1 a nota do estudante 1, tá certo? N2 a nota do estudante 2 e assim vai, tá? Então, N1 mais N2 mais N3 do estudante 3 mais até a nota do estudante 29. Isso aqui tudo dividido por 29 é igual a 6,5. Então, vou passar o 29 multiplicando, e aí eu vou ter inicialmente a soma das notas dos 29 estudantes da turma A sem a nota de Pedrinho. Então, N1 mais N2 mais N3 mais N29 será igual a 29 vezes 6,5. Vamos fazer a conta aqui do lado. Vai ficar 29 vezes 6,5. Vamos lá. 5 vezes 9, 45. Vão 4. 5 vezes 2, 10 mais 4, 14. Coloco um zero aqui. 6 vezes 9, 54. Vão 5. 6 vezes 2, 12 mais 5, 17. Então, somando esses dois números, 145 mais 1.740. Aqui 5 mais 0 é 5, 4 mais 4 é 8, 1 mais 7 é 8 e aqui é 1. Como temos uma casa decimal, então o resultado também terá uma casa decimal. Portanto, a soma das notas dos 29 estudantes da turma A será de, vamos lá, N1 mais N2 mais N3 mais N29
vai ser igual a 188,5. Bom, então com a chegada de Pedrinho, então vou chamar de NP, que fez prova em outra turma e foi transferido para a turma A, essa média sobe para 6,6. Então temos uma outra situação agora com o Pedrinho presente. Então vamos pensar da seguinte forma agora: N1 mais N2 mais N3 mais N29 mais a nota de Pedrinho, que eu vou chamar de NP. Tudo isso aqui dividido por 30 vai ser igual a 6,6. Bom, N1 até N29, eu já tenho esse valor. A soma de N1 mais N29 é igual a 188,5. Então, 188,5 mais a nota de Pedrinho vai ser igual a 30 vezes 6,6. Então, vamos fazer agora esse produto. 30 vezes 6,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. E aqui também vai dar 0,18. Com 0 aqui, né? Então, fazendo essa soma, 0 mais 0 é 0. 8 mais 0, 8. Aqui 9 e 1. Uma casa decimal, 198. Então, 188,5 mais a nota de Pedrinho é igual a 198. Então, a nota de Pedrinho será 198 menos 188,5. Então, como estou fazendo uma subtração de números decimais, então a vírgula tem que ficar debaixo de vírgula. Então, 188,0 menos 188,5. Vou calcular. Aqui eu vou pedir emprestado. Vai dar 5. Aqui 9. No caso, 9. E 0. Então, a nota de Pedrinho foi de 9,5. Então, ele saiu de uma turma, foi transferido para a turma A com a nota de 9,5. Com a nota de 9,5, a média da turma subiu para 6,6. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 13. O tempo de decomposição dos materiais no meio ambiente é diretamente influenciado por suas características, podendo variar de alguns meses a centenas de milhares de anos. Os impactos causados no meio ambiente pelo tempo de decomposição de determinados materiais podem ser bastante prejudiciais e têm a possibilidade de redução, se cada um estiver ciente dessa realidade. A tabela a seguir indica os impactos que podem ser evitados com a reciclagem de alguns materiais. Por exemplo, segundo a tabela, reciclando papel de 1.000 kg, evita-se o corte de 20 árvores ou decompõe-se em semanas. É uma informação apresentada aqui na tabela. Com base na tabela, a 16ª parte do tempo médio de decomposição de 1.000 kg de vidro
em anos será representada na forma de notação científica por... Então, inicialmente vamos calcular a 16ª parte do tempo médio de decomposição de 1.000 kg de vidro. E olhando na tabela, o tempo é de 1 milhão de anos. Então, vamos calcular a 16ª parte desse tempo. Então, 16ª parte é dividir por 16. Então, 1 milhão dividido por 16. Somente vamos calcular aqui embaixo, tá? Então, 1 milhão dividido por 16. Vamos puxar aqui o 100. 16 vezes 6 é 96. Então, aqui vai ser 6. Menos 96. Então, 100 menos 96, sobra 4. Abaixo 0. 16 vezes 2 é 32. Então, coloco o número 2. Menos 32. Sobra 8. E agora eu tenho 3 zeros para baixar. Então, coloco o 0 aqui. 5 menos 80, 0. Agora eu tenho 2 zeros, vou acrescentar então 2 zeros aqui. E aí fechou a conta. Então, a 16ª parte de 1 milhão de anos é exatamente 62.500 anos. Então, a questão pede que essa 16ª parte seja representada na forma de notação científica. E notação científica é escrita como produto de um número compreendido entre 1, que seja maior ou igual que 1, e menor do que 10. E o outro fator é a potência de 10. Então, 62.500, eu vou ter que deslocar inicialmente a vírgula para a esquerda e parar entre 6 e 2. Eu posso pensar, então, 62.500 como sendo 62.500 multiplicado por 10 elevado a 4, já que eu tenho 4 casas decimais, dividido por 10 elevado a 4. Por que eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador? Porque isso não altera o meu valor. 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 4 é exatamente 1. Muito bem. Então, o 62.500, ele vai ser igual. 62.500 dividido por 10 elevado a 4 vai dar exatamente 6,25. E esse 10 elevado a 4 do numerador eu vou repetir. Então, 62.500 escrito em notação científica é exatamente 6,25 vezes 10 elevado a 4. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 14. O Facebook atingiu uma marca de 2 bilhões de usuários ativos diariamente no mundo todo em dezembro de 2022. A pesquisa mostrou que a maioria dos usuários do Facebook é bem ativa na rede social. De acordo com a pesquisa, 18% do total de usuários acessa a rede social pelo menos uma vez ao dia. Na pesquisa anterior, em junho de 2022, os números eram maiores. Segundo os entrevistados, 32% do total de usuários acessava a rede social pelo menos uma vez ao dia.
Considere o total de 12 bilhões de pessoas em ambas as pesquisas feitas. O número absoluto de usuários do mundo todo que deixou de acessar a rede social pelo menos uma vez ao dia, comparando os resultados das pesquisas de junho e dezembro de 2022, foi... Então, a questão pede o número absoluto, vamos destacar aqui, de usuários todo que deixou de acessar a rede social uma vez ao dia, comparando os resultados das pesquisas de junho e dezembro de 2022, foi de... Muito bem, então, de acordo com a pesquisa, 18% do total acessa a rede social uma vez ao dia, e na pesquisa anterior os números eram de 32%. Então, vamos calcular inicialmente a diferença. Então, 32% menos 18% vai ser igual a 14%. E para acharmos esse número absoluto de usuários, vamos calcular, então, 14% de 2 bilhões. Então, 14% de 2 bilhões. Então, 14% de 2 bilhões vai ser exatamente 14 sobre 100 multiplicado por 2 bilhões. Tá certo? Então, isso aqui é igual, vamos cancelar os dois zeros. E aí, vamos cair em 14 vezes... 14 vezes... Aqui temos 3, 4, 5, 6, 20 milhões. Então, 14% de 2 bilhões vai ser igual... 14 vezes 2 é 28. 28 acrescidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Bom, esse número aqui é exatamente 280 milhões. Então, o número absoluto de usuários do mundo todo que deixou de acessar a rede social pelo menos uma vez ao dia, comparando os resultados das pesquisas de junho e dezembro de 2022, foi de 28 milhões, e olhando as alternativas, ou 280 milhões, perdão, e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 15. A figura a seguir é o anverso de uma cédula de 10 cruzeiros, que circulou no Brasil entre os anos de 1970 e 1984. A personalidade homenageada nesta cédula foi Dom Pedro II, que tem a sua efígie representada no interior de um medalhão circular de raio R. As medidas de comprimento e largura desta cédula eram, respectivamente, 150 milímetros e 70 milímetros. O medalhão circular, que contém a efígie de Dom Pedro II, ocupa uma área correspondente a 20% da área da cédula retangular. Adotando-se as aproximações π igual a 3 e raiz quadrada de 7 igual a 2,6, a medida aproximada do diâmetro do medalhão circular era de... E aí temos as alternativas. Inicialmente, vamos calcular a área da cédula. A cédula tem como medidas
150 milímetros e 70 milímetros, se trata de um retângulo. Então, a área, vou botar área do retângulo, ou área da cédula, vou botar AC, para termos aqui como referência, vai ser igual a 150 vezes 70. 5 vezes 7 é 35, vão 3, 7 vezes 1, 7 mais 3, 10, e vou acrescentar aqui 2 zeros. Então, a área é de 10.500 milímetros quadrados. Por outro lado, essa área ocupa, a área do medalhão circular, que contém a efígie de Dom Pedro II, ocupa uma área correspondente a 20% da área da cédula retangular. Então, a área do medalhão, vou chamar de AM, é 20% de 10.500. Perfeito? Então, 20% de 10.500 é o mesmo que 20 sobre 100 multiplicado por 10.500. Vou chamar aqui de AM. Aqui nós vamos cancelar os zeros, ó, 2 zeros com os 2 zeros. E aqui vai ficar igual a 20 vezes 105. 105 vezes 2 é 210. E aí vou acrescentar um zero. Então, é 2.100 milímetros quadrados. Por outro lado, a área desse medalhão é a área de um círculo, já que é um medalhão circular. Então, 2.100 vai ser igual a πr². Já que a área do círculo é πr². O π já foi dado, que é 3. O raio a gente vai ter que calcular. Então, r². Então, r² vai ser igual a 2.100 dividido por 3, que é igual a 700. Então, o raio vai ser raiz quadrada de 700. Para isso, eu vou decompor o 700, já que eu estou falando de raiz quadrada de 700. Eu preciso decompor em fatores primos. Fazendo uma decomposição breve, eu estou calculando raiz quadrada, e aqui aparece nos dados do problema raiz quadrada de 7, que é igual a 2,6. Então, eu posso pensar o 700 como sendo raiz quadrada de 7 vezes 100. Então, raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas, né? Então, R vai ser raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 100. Como a raiz quadrada de 7 é 2,6 e a raiz quadrada de 100 é 10, então temos que o raio é igual a 2,6 vezes 10. Então, o raio é igual a 26 milímetros. Podemos observar nas alternativas que o 26 milímetros aparece como uma das respostas. Porém, ele quer a medida do diâmetro. E o diâmetro é o dobro do raio. Então, D vai ser 2 vezes 26, que é igual a 52 milímetros, que é a resposta da questão. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 16. Para fixar um mastro AD
de 10 raiz quadrada de 3 metros de altura, em uma embarcação, o comandante ordenou que fossem colocados 2 pontos de amarração B e C. Tá aqui o B e C, alinhados com o pé do mastro e presos ao convés, de modo que a distância entre B e C fosse 20 metros. Em seguida, ordenou que fossem presas as cordas AB e AC ao topo do mastro, conforme a figura a seguir. Sabe-se que o comprimento da corda AC é igual à distância de B a C, admitindo-se que as cordas estão perfeitamente esticadas. Com base nessas informações, o comprimento da corda AB é D. Então, vamos fazer uma representação dos triângulos aqui ao lado para ficar mais visível a forma de resolver a questão. Vou chamar aqui um triângulo, ó. Aqui o ponto B, aqui o ponto D, tá? E aqui é o A. Então, temos aqui um triângulo retângulo. A questão diz o seguinte, que AB, nós temos que calcular, vou chamar aqui de X, tá certo? E temos, aqui no caso B, D e A. BD é o comprimento de BC mais CD. O BC, a questão diz que vale 20. A medida, a distância é de 20 metros. Só que CD não temos, eu vou chamar de Y. Então, 20, a distância, né, no caso, o comprimento BD vai ser de 20 mais Y. E o AD, que é a altura, tamanho do mastro, é de 10 raiz quadrada de 3. Por outro lado, vamos olhar para o triângulo retângulo menor, que é o ACD. Então, vou pensar aqui no C. Ó, aqui. Aqui vou traçar a altura. Tá certo? E aqui, pensar assim, tá? Então, aqui o C, o D e o A. Então, o AD é 10 raiz quadrada de 3. O AC, segundo a questão, é igual à distância de B a C. Então, a distância de B a C é de 20. Então, o AC vale exatamente 20. E o CD eu chamei de Y. Então, para chegarmos ao valor de X, precisamos saber o valor do Y. Então, nos dois casos, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Começando, então, pelo segundo triângulo, teorema de Pitágoras, temos o seguinte. Então, no triângulo, deixa eu botar assim, ó, no triângulo ACD, teorema de Pitágoras, a hipotenusa é 20, então 20 ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado mais 10 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. 20 ao quadrado é 400, que vai ser igual a y ao quadrado mais 10 ao quadrado é 100, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. 100 vezes 3 é 300. Então, 400 igual a y ao quadrado mais 300. Então, y ao quadrado vai ser 400 menos 300. Daí, então, que o y ao quadrado é igual a 100. Então, y
é a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, a distância CD, o comprimento CD é de 10 metros. Agora, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras no primeiro triângulo, sabendo que y é 10. Então, no triângulo, agora no segundo triângulo, vamos aplicar novamente o teorema de Pitágoras. Então, no triângulo ABD, a hipotenusa é x, que eu quero encontrar, né? X ao quadrado vai ser igual a 20 mais 10 é 30, 30 ao quadrado, mais 10 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 900 mais 300. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1.200. Então, x é igual a raiz quadrada de 1.200, que é o mesmo que 12 vezes 100. Podemos pensar assim, mas eu vou fazer a decomposição, já que a resposta aparece dessa forma, né? Então, fazendo a decomposição, vamos usar esse espaço aqui, ó. Então, 1.200. Decomposição em fatores primos. Então, 1.200 divisível por 2, aqui vai dar 600. Por 2, 300. Por 2, 150. Por 2, 75. Aí não é mais por 2, é por 3, 25. Por 5, 5, 5 e 1. Então, vamos tomar pares aqui, ó, 2 com 2, 2 com 2, e 5 com 5. Então, raiz quadrada de 4 é 2, e raiz quadrada de 25 é 5. Então, 2 vezes 5 é 10. Perdão, aqui estamos 2 vezes 2, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2, aqui também vai ser 2, então 2 vezes 2 é 4, vezes 5, 20. Então, x vai ser exatamente 20. E aí sobrou 3 que continua radicando. Então, o valor do x, o comprimento da corda AB, é de 20 raiz quadrada de 3 metros. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 17. Joystick, ou controle, é um dispositivo usado para controlar personagem dentro de um jogo de videogame em um console. A foto abaixo representa o joystick. Nos jogos de luta, os 4 botões à esquerda formam o direcional e os 4 botões à direita são chamados botões de ação. Além disso, cada combinação, usando vários movimentos do direcional e um dos botões de ação, produz um golpe chamado golpe especial, que varia para cada personagem. Um programador de jogos de videogame está trabalhando num personagem do jogo Super Luta e deseja que seus golpes especiais sejam formados a partir de 4 comandos diferentes, com um direcional, seguidos de um botão de ação. O exemplo abaixo representa um golpe especial possível. O maior número de golpes especiais que esse personagem pode ter é... Então, vamos pensar inicialmente nos movimentos, nesses golpes. Aqui temos 4 movimentos da personagem no jogo. Então, vou colocar assim, tá? Ó. Como são 4 movimentos, e temos um movimento para os botões
de ação, que eu vou colocar de verde. Então, vamos lá. O primeiro movimento, eu tenho 4 possibilidades. Pode ser para frente, para trás, para cima ou para baixo. Então, aqui eu vou colocar 4 possibilidades. Bom, escolhido um movimento, faltam para o segundo movimento 3 possibilidades. Escolhido, então, os 2 movimentos, faltam para o terceiro movimento 2 possibilidades, 2 movimentos e, por fim, 1. No quarto movimento, no quarto golpe, falta aí mais um movimento. Então, eu tenho aqui a quantidade de movimentos que eu posso realizar, ou os golpes que eu posso realizar com esses 4 movimentos. E com relação ao botão de ação, apenas um golpe, e eu tenho 4 possibilidades. Então, o maior número de golpes especiais que esse personagem pode ter virá desse produto. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é 24, 24 vezes 1 é 24, 24 vezes 4 vai ser igual a 96. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 18. Raul, estudante do Colégio Pedro II, desde muito jovem tem o hábito de limpar e organizar a estante de sua sala de estudos, objetivando conciliar os dias da limpeza da estante com as outras ocupações da rotina. Decidiu que iria realizá-la a cada 10 dias. Ou seja, se Raul limpou num domingo, ele limpará da próxima vez numa quarta-feira. Sabendo-se que a primeira limpeza de tal estante ocorreu numa segunda-feira, Raul irá limpar a sua estante pela 11ª vez em uma. Então, inicialmente, vamos verificar quantos dias ele levou para limpar pela 160ª vez. Para isso, eu vou iniciar a questão, o cálculo, pensando fazer a divisão de 1.600, ou 160, perdão, e multiplicar por 10. Eu tenho que fazer esse cálculo, já que 160 foi a última vez, antes da 160ª vez, e 10 é o intervalo de dias, o intervalo que ele decidiu organizar de 10 em 10 dias. Então, ele levou esse período de 1.600 dias. Como uma semana tem 7 dias, então vou fazer a divisão de 1.600 por 7. Então, fazendo essa conta, aqui vai ser 2. 2 vezes 7, 14. Para 16, 2. Abaixo 0. Aqui vai dar exatamente 2. 2 vezes 7, 14. Para 26. E abaixo 0, 60 dividido por 7, 8. 8 vezes 7, 56 para 64. Ou seja, ele, comparando aqui a segunda-feira, 4 dias depois, dias da semana, ele irá limpar pela 160ª vez. Então, vamos pensar da seguinte forma: segunda-feira, 4 dias depois da semana, obviamente. Então, segunda, depois vem a terça-feira, que é o primeiro dia, quarta-feira, o segundo,
quinta-feira o terceiro e sexta-feira seria o quarto dia depois de segunda-feira. Tá aqui, ó. Quarto dia. Então, sabendo-se que a primeira limpeza de tal estante ocorreu numa segunda-feira, Raul irá limpar a sua estante pela 161ª vez em uma sexta-feira, e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 19. Em julho deste ano, no dia de lançamento de um aguardado filme, todos os 200 ingressos disponíveis em uma sala de cinema para uma sessão do filme foram vendidos em apenas 15 minutos. O valor integral do ingresso individual, chamado de inteira, era de R$ 30, sendo concedido desconto de 50% no valor do ingresso individual, chamado meia entrada, para estudantes, professores e idosos. O total arrecadado com a venda de 200 ingressos foi de R$ 4.200. De acordo com as informações acima, o número de ingressos individuais no valor integral, inteiras, vendidos para tal sessão foi de... Então, inicialmente, vamos chamar aqui de X, tá certo? Ele quer saber o número de ingressos individuais no valor integral. Então, vamos chamar aqui X, o valor, ou a quantidade de ingresso inteira, vou chamar assim, tá? Vou chamar aqui de inteira. E o Y, a quantidade de ingresso conhecida aqui como meia entrada, chamada aqui como meia entrada. Inicialmente temos que, ao todo, no dia do lançamento, todos os 200 ingressos, então me dá o total. X mais Y vai ser igual a 200. Bom, com relação ao valor, o valor integral, ou seja, do ingresso individual chamado inteira, era de R$ 30. E a meia entrada tinha um desconto de 50%. Então, 50% de R$ 30, quer dizer, 50% é metade, R$ 15. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, 30x mais 15y. Então, o valor do ingresso inteira é R$ 30, meia entrada R$ 15. Então, 30x vai me dar o valor, assim como o 15 mais y, o 15y. Isso aqui tudo tem que dar o valor de R$ 4.200, que foi o total arrecadado com a venda desses 200 ingressos. Então, estou diante de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E para resolver esse sistema, eu vou usar o método da adição. Para isso, eu vou olhar os coeficientes. Eu tenho aqui 1 e 30, 1 e 15. Eu vou eliminar, eu quero o valor de x, né, da incógnita x, que é a quantidade de ingressos do valor integral, né? Ingressos individuais no valor integral, chamadas inteiras. Então, tem que achar o valor do x, então vou eliminar o y
E para eliminar usando o método da adição, eu tenho que mudar esse mais y para o simétrico de mais 15, que é menos 15. Colocar aqui o coeficiente menos 15, o coeficiente de y. Então, para isso, eu vou multiplicar toda a primeira equação por menos 15. Tá certo? E aí, vou chegar a um sistema de equações equivalente. Então, para isso, vou multiplicar aqui o menos 15, tanto o x, também o y, então, tanto o x como o y, e também vou multiplicar o menos 15 por 200. Então, o novo sistema será menos 15x mais, menos 15y igual, menos 15 vezes 2 é menos 30. E eu vou acrescentar aqui 2 zeros. E na equação de baixo eu vou repetir 30x mais 15y igual a 4.200. Então, pelo método da adição, que nós temos 30x menos 15x mais 15y menos 15y igual a 4.200 menos 3.000. Então, 30x menos 15x é 15x. 15y menos 15y nós cancelamos. Isso aqui é zero. Então, isso aqui vai ser igual a 4.200 menos 3.000, 1.200. Então, o valor do x vai ser 1.200 dividido por 15. 15 vezes 8 é 120. Então, aqui 120 dividido por 15 vai dar 8, com 0, 80. Então, de acordo com as informações acima, o número de ingressos individuais no valor integral, inteiras vendidos, para tal seção foi de 80 ingressos. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 20. Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, ao identificar um trecho crítico por onde o condutor deverá transitar com velocidade inferior à praticada no restante da via, o técnico responsável pela sinalização deve posicionar uma placa indicando a velocidade reduzida que deverá ser respeitada no referido trecho, de modo a permitir que o condutor tenha tempo suficiente para reduzir a velocidade. Essa nova placa deve ser colocada a uma distância d da última placa que regulamenta a velocidade da via, representada por VO. A distância d deve contemplar o tempo necessário para que o condutor veja a placa e reduza a velocidade para a necessariamente final, representada por VF. Essa distância é obtida pela seguinte fórmula. D vai ser VO quadrado menos VF quadrado sobre 72 mais VO vezes 2,5 sobre 3,6, em que todas as velocidades estão em quilômetros por hora e a distância D em metros. Uma via tem velocidade regulamentada de 80 km por hora. Para que o condutor possa transitar por um trecho crítico a 60 km por hora, a distância D deverá ser de aproximadamente, e aí temos as alternativas. Muito bem. Então, vamos para a solução. Então, inicialmente, eu vou substituir as informações que temos aqui na fórmula. Então, D vai ser igual a
VO quadrado é 80. Uma via tem velocidade regulamentada de 80 km por hora. Então, vai ser 80 ao quadrado. Menos a velocidade, o VF, que é exatamente 60 km por hora. Já que VF é a velocidade que pode transitar. Então, a questão fala que a distância D deve contemplar o tempo necessário para que o condutor veja a placa e reduza a velocidade para a necessariamente final, representada por F ou VF. Então, aqui é 60, vai ficar 60 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 72. Então, mais... Aqui vai ficar exatamente 80 vezes 2,5 dividido por 3,6. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. O D, então, o que eu vou fazer? O D vai ser 80 ao quadrado menos 60 ao quadrado é diferença de 2 quadrados. Isso aqui eu posso fatorar como o produto da soma pela diferença. Então, isso aqui vai ser 80 mais 60 vezes 80 menos 60. Aqui tudo dividido por 72. Mais, vou repetir aqui inicialmente, 80 vezes 2,5 dividido por 3,6, tá? Então, D vai ser igual a 80 mais 60 é 140, vezes 80 menos 60 é 20, isso aqui tudo dividido por 72, mais, reparem que aqui aparece para a gente o 72 no denominador. Então, eu vou multiplicar essa fração por 20, porque vai aparecer aqui para mim 72 também. Tá? Então, vou olhar para essa fração e vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 20 para não alterar a minha fração. Tá? Então, vou chegar numa fração equivalente. Então, aqui vai ficar 80 vezes 2,5 vezes 2 é 5, multiplicado por 10, 50. Aqui vai ficar, então, 50 dividido por 72. Tá certo? Então, só vou destacar aqui que a multiplicação por 20 foi feita apenas na fração para chegar a uma fração equivalente que tem o denominador também 72. Então, continuando aqui, o D vai ser 140 vezes 2 é 280, que vai ficar 2.800, dividido por 72. Mais 80 vezes 50 é 4.000, dividido por 72. Então, isso aqui vai ser igual a 6.800 dividido por 72. Então, vou fazer a conta aqui do lado. 6.800 dividido por 72. Vamos à conta, né? Bom, 72 vezes 5... muito longe, né? Vamos chamar aqui de 9. Vamos ver se dá certo. 72 vezes 9 aqui. 18 vai 1. 9 vezes 7, 63, mais 1, 64. Serve, né? Então, aqui é 9. 648. Aqui vai dar 2, 3, abaixo 0. E aqui deve dar 4 ou 5. 72, 25 passou, né? Ó. Vai dar 360. Então, aqui vai ser 4. Então, 2 vezes 4 é 8. E 4 vezes 7 é 28. Então, sobra aqui para mim exatamente
2 e 3, 32. Então, como que é o valor aproximado? Então, uma via tem velocidade regulamentada de 80 km por hora para que o condutor possa transitar por um trecho crítico a 60 km por hora. A distância D deverá ser de aproximadamente... Então, essa distância D deve ser de aproximadamente 94 metros, olhando as alternativas. A alternativa correta, né? Então, vou botar aqui o valor aproximado de 94 metros. A alternativa correta, então, é da letra A. Com isso, finalizamos a correção da prova de matemática do concurso de admissão ao primeiro ano do ensino médio regular do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, do ano de 2023-2024. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.